Em dezembro de 2009, governo, parlamento, empresários e sociedade civil se juntaram para discutir a comunicação no país na primeira Conferência Nacional de Comunicação. A Confecom foi inspirada nas conferências de saúde que são realizadas a cada 4 anos para discutir as políticas para o setor. Mais de 10 anos depois, ainda não houve outra conferência de comunicação. Esse é um modelo que vale a pena? O que podemos aprender com essa história? Nós conversamos com 2 integrantes da comissão organizadora da Confecom, Otávio Pierante, que é professor da Unesp e trabalhou no Ministério da Cultura e das Comunicações, e Marcelo Bechara, advogado, e foi procurador e conselheiro-diretor da Anatel. Muito obrigada pela participação no nosso programa, e eu começo perguntando ao Marcelo Bechara, que era presidente da comissão organizadora, qual o objetivo, qual a finalidade dessa conferência e a expectativa das pessoas naquele momento? Naquela época se faziam muitas conferências, né? Apesar da Conferência de Saúde ter sido, de fato, a primeira, ainda nos anos 40, e ter se tornado, dentro da área de saúde, um padrão, né, na formulação de política pública, muitas outras áreas não haviam tido conferências, e naquele momento muitas conferências estavam sendo feitas em matéria de questão de educação ambiental, indígenas, segurança pública, a questões raciais. E comunicação, então, entrou dentro desse contexto de discussão ampla para a formulação de diversas políticas públicas. A última grande discussão, talvez que tenha tido antes da Confecom, sobre comunicação tenha sido na própria Assembleia Nacional Constituinte, né? Uma grande reunião para discutir a comunicação, que naquele momento já tinha fortes questões envolvendo a era digital, tanto que esse era o nome da Conferência Nacional de Comunicação, né? Direitos e Cidadanias na era digital. Então, eu acho que foi o primeiro passo ali para colocar o debate da comunicação de forma estruturada no século XXI. Otávio, a Confecom foi realizada em 2009, mas desde 2006 já havia uma pressão para que houvesse uma conferência de comunicação e o Congresso também participou dessa pressão. Eu queria que você levantasse um pouco esse histórico. Por que demorou tanto para realizar a conferência? Na verdade, como o Bechara falou, em pouquíssimos momentos da nossa história, empresários, governos, sociedade civil debateram o tema das comunicações. A Assembleia Nacional Constituinte é um marco desse diálogo. As discussões que levaram a Lei do Cabo seriam um segundo marco, e desde por volta de 2005, 2006, um pouquinho mais para frente, começou um entendimento no âmbito da sociedade civil e sensibilizando o governo federal de que seria necessário tratar da comunicação numa conferência, né? Tratar de todos os problemas, todas as questões relacionadas às comunicações numa conferência, num modelo de conferência, como já existia em todas as áreas, né? Em todos os segmentos tinham a sua conferência, Conferência Nacional de Saúde, Educação, Ambiental, etc., etc. A própria Cultura, na época eu representava o Ministério da Cultura, a própria Cultura já tinha realizado a sua primeira Conferência Nacional de Cultura e, na sequência, realizaria a segunda, logo depois da Confecom. Então, começou ali um movimento de sensibilização de parlamentares, de governo, por parte da sociedade civil e de ampliação desse diálogo. Nesse bojo, nesse percurso, surgiu também o Fórum Nacional de TVs Públicas, foi realizado para discutir a comunicação pública como um todo, e veio a criação da EBC. Antes já tinha acontecido a discussão da televisão digital, então foram uma série de questões e de momentos episódicos, né, que foram vindo à tona e levando ou trazendo debates relacionados às comunicações, que culminam na realização da Confecom, quando houve ali um consenso por parte do governo, da sociedade civil e de parte do empresariado, de que ou era naquele momento ou não seria mais, né, na reta final ali do governo, né, faltando um ano para terminar o governo. Então, decidiu-se que aquele seria o momento para a realização da primeira Conferência Nacional de Comunicação da Confecom. Agora, a gente sabe que esse consenso ele não foi muito fácil e nem sempre ele existiu.
Eu queria, Marcelo, que você nos contasse como foi possível realizar essa conferência com visões de mundo e de comunicação tão divergentes entre os participantes. A gente até teve um episódio de que parte das entidades empresariais saíram da conferência no momento da aprovação do regimento interno. Então, como foi possível conciliar todas essas visões? Esse era o grande desafio da conferência, né? A conferência, ela tem exatamente esse objetivo, que é você colocar na mesa todas e as mais plurais e diversas visões em relação ao debate da comunicação. O cenário internacional, à época, era um cenário desafiador para muitas empresas. Se você observasse na América Latina, havia conflitos importantes acontecendo, inclusive no caso, na Venezuela, um fechamento, né, de uma emissora de televisão, né, e isso gerou um desgaste. Você teve eventos de desgastes no Equador, na Bolívia, uma discussão de uma legislação na Argentina que se tornou muito polêmica na discussão. E então, o contexto internacional regional, ele era desfavorável a um ambiente de plena tranquilidade e confiança, vamos chamar assim. E é legítimo, é muito legítimo, quando você não tem esse histórico, né, de conferências, como é o caso de outras áreas. Foi a primeira, né, e por enquanto única, conferência nacional. Eu vejo com muita naturalidade que você tem ali um ambiente de desconfiança, que não era só por um lado ou outro, mas era por todas as partes, né? Mas o que eu acho que aconteceu é que o governo, na época, foi bastante incisivo, empenhado na realização da conferência. O parlamento estava bastante engajado, não apenas o Senado, mas também a Câmara dos Deputados. Você tinha uma atuação suprapartidária, né? Claro, dentro de uma linha ideológica específica, mas ainda assim suprapartidária. E o tempo. Eu acho que a construção da confiança e, de certa forma, a convivência quase que diária, porque o prazo para a realização da conferência foi o maior desafio dela. As conferências nacionais, muitas vezes, elas demoram um ano, né, para serem realizadas. Já teve caso de 2 anos de organização, e essa teve 6 meses, com dinheiro contingenciado. Tudo conspirou para que ela não acontecesse. E aí, então, todos esses desafios serem suplantados fez com que as pessoas, mesmo que fossem de segmentos distintos, sociedade civil, empresários, poder público, tivessem que se integrar ali para que ela acontecesse. Eu acho que essa convivência necessária e forçada estabeleceu um mínimo de confiança. Do tipo, olha, eu não penso como você, mas não significa que a gente não possa dialogar. E isso talvez tenha sido o grande sucesso para que o debate tenha acontecido. Porque era, naquele momento, acontecer o debate foi o grande sucesso. Porque tudo, absolutamente tudo, conspirou para que ela não acontecesse. Queria até complementar um pouco, acho que o Marcelo tocou num ponto importante. A comissão organizadora, ela funcionava como uma amostra dos atores que estavam envolvidos naquele debate, né? Então, para quem estava no governo, Marcelo pelo Ministério das Comunicações, eu pela Cultura, pelo Ministério da Cultura, Otônio Fernandes, já falecido, pela SECOM, Gerson pela Secretaria-Geral, e vários dos nossos, André Barbosa, vários outros colegas, o Érico pelo MEC, enfim, todo mundo ali tinha noção de que a nossa missão como representante do governo era realizar a Conferência Nacional de Comunicação, né? E celebrar, digamos, o acordo mínimo possível em termos de regras para a conferência, para que todos aqueles atores se sentassem à mesa e continuassem conversando. E a gente reconhece que empresários, os que ficaram, e principalmente a sociedade civil, os representantes da sociedade civil, tiveram que abrir mão, né, para fazer as composições necessárias para se garantir um cenário tranquilo e confortável para todos os atores envolvidos. Então, na comissão organizadora, essa relação de respeito que acabou se firmando entre os membros, né, e de confiança, no sentido de que todos que ficaram queriam realizar a conferência, a meu ver, foi fundamental.
né? E eu reconheço muito a dedicação e a atuação dos representantes da sociedade civil naquela comissão organizadora, que de fato tiveram que abrir mão de muitas convicções, né, e dialogar com as entidades que representavam e com a sociedade civil de uma forma mais geral, porque ela foi uma conferência que não tinha as mesmas regras de outras conferências, com uma série de critérios de corte, uma série de critérios mínimos para aprovação de propostas, né? Isso não costuma ser comum em outras conferências. Então, ela foi uma conferência muito específica, mas que criou um cenário confortável para os atores envolvidos debaterem e chegarem ao caderno de propostas aprovadas com mais de 600 propostas. Essa diferença dos critérios era para garantir a participação de todos os atores. Exatamente. Exatamente. Uma forma que se encontrou, eu acho que, assim, eu repito, essa questão do prazo, pouco tempo, ela teve um fator positivo, que foi de, tipo assim, colocar uma data e nós temos que fazer nessa data, o que faz com que haja uma mobilização intensa de muita gente, enfim, e olha, não é fácil você, no âmbito da administração pública federal ou qualquer administração pública, promover todos os processos licitatórios, até para achar o local, o único local possível em Brasília, à época era o Ulisses Guimarães, que, como tinham outras conferências acontecendo, já tinham datas. O presidente da República, à época, mudou, faltando um mês a conferência, a data da conferência, porque surgiu um evento internacional, que foi a COP25, sobre mudanças climáticas, e ele queria tanto estar no evento internacional quanto na abertura da conferência, o que aconteceu, então isso mudou a data. Eu acredito que, se o prazo tivesse sido maior, por um lado, teria dado um pouco mais não teria tido talvez essa energia tão intensa de realização, mas poderia dar um conforto, por exemplo, de você ter talvez regras um pouco mais tradicionais, todos os segmentos terem participado, daria tempo de você conseguir ter um processo de convencimento e não simplesmente dizer, olha, nós temos um prazo aqui, então tá bom, mas se o prazo é esse, eu só participo se for nessas condições. Então, eu acho que essa foi um pouco as dificuldades que foram colocadas em relação a uma conferência que foi convocada em abril para acontecer em dezembro. E dentro do governo, vocês estavam em ministérios diferentes. Havia um alinhamento dentro do governo sobre a realização da conferência? Grande parte, eu pelo menos não consigo lembrar de nenhuma dissidência. Todo mundo, todo governo com quem a gente lidava, né, pelo menos os interlocutores com quem a gente lidava, tinham convicção de que era necessário fazer a Conferência Nacional de Comunicação. Inclusive, no Ministério da Cultura, a gente criou uma dinâmica interna. O Ministério, naquela época, tinha várias entidades vinculadas, acho que, se eu não me engano, eram 7, mais 6 ou 7 secretarias, e a gente tinha reuniões de acompanhamento internas envolvendo todas essas entidades e secretarias, reuniões de acompanhamento internas, quinzenais ou semanais. Então, toda semana eu apresentava internamente para os colegas do Ministério da Cultura, pelo representante de cada secretaria, de cada entidade, o que estava acontecendo, discutíamos as propostas que seriam apresentadas, formulávamos novas propostas, e o Ministério da Cultura teve representante em cada etapa estadual e depois na etapa nacional. E era uma representação também plural, não foi uma representação exclusiva da Secretaria do Audiovisual onde eu estava ou de uma entidade específica. Não, a gente tinha representantes de todas as entidades e de todas as secretarias na etapa nacional, além dessa participação nas etapas estaduais. Então, foi um debate que envolveu diversos, não só, digamos, quem estava à frente da comissão organizadora, mas em vários órgãos esse debate se enraizou, se espraiou e envolveu diversas áreas. Né? Foi um movimento bastante participativo, mesmo para dentro, falo pelo Ministério da Cultura, mas ouvi relatos semelhantes também de outros órgãos. Na comunicação também foi assim? Representantes da Advocacia Geral da União. Ao final, foram definidos um número de delegados por parte do chamado Poder Público, que congregava não apenas o Poder Público Federal, mas os entes federativos e até alguns municípios, e dentro desse lote, vamos chamar assim, do governo federal, teve uma distribuição
para além dos organizadora. Não foi simplesmente os representantes dos ministérios da comunicação, cultura, casa civil, educação, talvez aqueles mais que têm mais afetos à matéria, que foram os representantes do Poder Público Federal. Você teve representantes de outras pastas, inclusive a exemplo do que eu digo da própria Advocacia Geral da União. Eu acho que eu costumo dizer que a Conferência Nacional de Comunicação foi a conferência das conferências, porque ela acabou, você teve a conferência de cultura, você teve conferências dos estudantes, da juventude, da educação, da saúde, mas todos esses temas, conferência LGBT, todos esses temas, eles, de uma certa forma, também estavam ali dentro daquela conferência. Então, você tinha essa representatividade. Eu acho que, realmente, sob esse aspecto, foi bastante rica. A diversidade é a prova de que o debate ele pode ser polarizado, né? Mas pode haver debate. O problema é quando você tem polarização e não tem debate, né? E eu acho que essa talvez tenha sido, na minha opinião, a grande lição que a Conferência Nacional de Comunicação produziu. E é importante destacar também o papel do Congresso. Alguns parlamentares se dedicaram diuturnamente à realização da Confecom. Eu destaco especificamente a deputada Luísa Erundina, que participava, inclusive, das reuniões da comissão organizadora, né? E é incomum ver esse tipo de situação, um parlamentar participando da reunião da comissão organizadora de uma conferência, né? E ela foi extremamente dedicada, estava presente em todas as reuniões, e outros parlamentares participaram também ao longo do tempo das etapas estaduais e da etapa nacional. Governadores também. Chegou um momento que a conferência ela ficou... tem aquele ditado, né? Filho ou filha bonita, todo mundo quer ser pai, né? E chegou um momento que esse filho, né, ou essa filha ficou realmente muito bonito, e aí os governadores dos seus respectivos estados começaram a fazer, sejam ou governadores ou as assembleias legislativas, a convocação das etapas estaduais, que são essenciais para a formulação das propostas, as escolhas dos delegados para Brasília. E isso foi tão impressionante que, apesar repito, pouquíssimo tempo, as 27 unidades da federação realizaram suas etapas estaduais e fizeram as eleições dos seus respectivos delegados. Falando um pouco das propostas aprovadas, né, foram 633 propostas, um número bastante grande. O Otávio escreveu um artigo analisando a implementação dessas propostas, e das que são mensuráveis, 1/3 saiu do papel, foram implementadas parcial ou totalmente. Esse é um número alto, um número baixo? Como você analisa o resultado da conferência, né, o legado da conferência para o país? Eu acho que o primeiro legado foi o diálogo, né? Marcelo já falou sobre isso, a possibilidade ou a certeza de que seria possível se sentar à mesa, envolver todos os atores e dialogar sobre o tema e apresentar propostas com um consenso mínimo, né? Ou ainda que enfim, houvesse grupos antagônicos e tal. Esse foi um legado fundamental. Este campo das comunicações não é acostumado ao diálogo. É paradoxal a gente falar isso, né? Na comunicação presume-se diálogo, mas neste campo não somos acostumados ao diálogo, pensando em termos de Estado de longo prazo, né? Durante décadas, o Estado brasileiro não se abriu ao diálogo no campo das comunicações, isso é algo muito recente, se a gente pensar no tempo histórico aí, né? Então, assim, naquele momento ficou claro, e esse é um legado fundamental que não pode ser desmerecido de forma alguma. Em termos de propostas, eu não saberia te dizer, Glauciane, se são muitas ou poucas. E já me fizeram essa pergunta antes. Por que eu não gosto de caracterizar como muitas ou poucas? Porque eu não fiz uma comparação com outras conferências. Então, eu não sei dizer se em outras conferências 100%, 90%, 50%, 40% são efetivamente implementadas. A minha certeza é de que poderiam ter sido implementadas mais propostas, tá? Mas o número de propostas que foi implementado, que gira em torno de 160, se a gente considerar parcialmente implementadas e totalmente implementadas, segundo minha análise, é um número razoável, é um número considerável, ainda mais se a gente levar em conta que neste setor, historicamente, não se dialogava e não se construíam políticas públicas
com participação social, com discussão com a sociedade, né, e de uma forma ampla do jeito que foi feito. Então, me parece que algumas propostas que foram implementadas e formuladas também durante a Conferência Nacional de Comunicação foram fundamentais para determinados segmentos. E esse é um legado importante. Agora, não consigo te dizer se são poucas ou muitas por falta dessa análise comparativa. Marcelo, a gente teve, depois da conferência, a Lei do Serviço de Acesso Condicionado, né, que atualizou a Lei do Cabo, Marco Civil da Internet e outras legislações. Você acha que essas legislações são resultado desse debate da Confecom ou não? Eu acredito que, em parte, sim. Eu acho que seria muita pretensão dizer que elas não existiriam se a Confecom não tivesse acontecido. Não é verdade. O Congresso Nacional é um ambiente legítimo, permanente de debate, de construção da sociedade, e tem suas audiências públicas, formas de participação social, grupos de pressão, advocacy. Mas eu acho que a Confecom, ela mapeou os atores e os seus interesses, facilitando com que esses debates acontecessem de uma forma mais fluida. Eu também não gosto muito dessa coisa do quantitativo. Se você pegar lá nas 633 propostas, tem propostas muito singelas, que são bem objetivas, e tem propostas que querem mexer na Constituição. Então, não dá para você fazer, talvez, uma comparação numérica, né? Mas é possível identificar com muita clareza que a comunicação pública ganhou muito com a Confecom, né? A própria construção da legislação que deu origem à EBC, a comunicação pública também ela ganha força com o carregamento nos serviços de televisão por assinatura, conhecidos como SEAC, isso antes mesmo da própria lei do SEAC. Aí, na discussão da lei do serviço de televisão por assinatura, o SEAC, você teve ali um envolvimento impressionante de diversos atores, os produtores independentes, a Agência Nacional de Cinema, telecomunicações, radiodifusão, as operadoras, e depois o próprio Marco Civil da Internet. E eu acho que são legados da Confecom o estabelecimento desse diálogo. Eu vejo hoje a área de comunicação como um todo muito mais engajada em discussões por causa, de certa forma, não apenas da Confecom, mas a Confecom, eu diria que foi o coroamento disso. Eu acho que a decisão do Sistema Brasileiro de Televisão Digital tinha um comitê especial envolvendo outros ministérios, envolvendo a sociedade civil. Tudo tem que ser observado dentro de um processo em que foi estabelecido esse diálogo. E agora eu vejo isso acontecer de novo. Quando eu vejo uma discussão, por exemplo, sobre lei de fake news, que inclusive passou pelo Senado e hoje encontra na Câmara, de alguma forma você identifica ali atores da sociedade civil, atores da área de comunicação, atores do Estado e novos atores, né? Os nativos digitais ou as chamadas Big Techs, que naquele momento, naquela discussão, ainda não estavam exatamente muito bem delineados, mas que agora estão. Então, eu consigo enxergar a Confecom como um grande organizador desse processo e que, de certa forma, ainda influencia a forma com que se discute hoje esses temas. Uma das propostas aprovadas na Confecom era de um novo marco civil, um novo marco legal para as comunicações. E esse marco ele acabou sendo discutido dentro do governo, mas não chegou ao Congresso. Ainda faz sentido ter um marco legal como esse, ou o cenário, a configuração das comunicações nesse momento já mudou completamente? Eu acho que faz total sentido, Glaucine. Agora, um marco regulatório que dialogue, claro, com o mundo de 10 anos depois, né, que é o mundo em que a gente vive. Naquela época, de fato, foi a principal certeza da Confecom, né, a principal deliberação, eu diria assim. Isso gerou movimentos dentro do próprio governo, uma consolidação do que seria um novo projeto de lei, uma discussão desse projeto de lei, ainda numa versão preliminar, que era um projeto de lei
a meu ver, muito bom, considerando-se o mundo daquele momento, né? E era um mundo de transição, digamos assim. Né? A gente ainda não tinha, a gente falava aqui antes do início do programa, a gente lembrava que a nossa forma de comunicação rápida era o SMS, né? A gente não estava conectado à internet do jeito que a gente está hoje. Então, assim, era um projeto de lei, um novo marco regulatório que dialogava com aquele mundo tentando planejar a transição. Né? E esse marco regulatório ele foi debatido dentro do governo, mas, como frisado, ele não chegou ao Congresso Nacional. Me parece que uma legislação que encare o setor das comunicações como um todo ainda é bastante importante, ainda pode ser bastante decisiva, dialogando com esses diferentes atores e as diferentes necessidades que surgiram desde então, desde 2009, 2010, 2011 para frente. Em que pese a gente identifique hoje algumas novas tecnologias se apresentando como simplesmente tecnologias, né, disruptivas, é comunicação. Né? Não tem como você identificar uma determinada plataforma de distribuição de conteúdo audiovisual fazendo transmissão ao vivo de conteúdos desportivos, rentabilizando com publicidade e dizer que isso não é comunicação, influenciando o debate público. Eu acho que se fosse ter uma nova discussão como essa, outros grandes temas viriam à tona, mas concordo com o Otávio que existe uma questão, né, na radiodifusão, ela é o Código Brasileiro de 1962, que já foi alterado diversas vezes, mas você tem limitações ali que talvez hoje já não façam mais sentido, né? Limitações, inclusive, de propriedade. O sujeito só pode ter 6 rádios. Será que faz sentido você limitar alguém a ter 6 rádios, sendo que você tem serviços de streaming de áudio e podcast globais? É um debate que precisa ser feito. Então, sim, comunicação, ela sempre será necessária ser vista e revista. E cada vez ela vai ter que ter uma dinâmica mais importante por causa da evolução tecnológica, né? Agora, que de fato, concordo com o Otávio, que isso tem que ser feito à luz de hoje, né, de 2021, e não do que aconteceu lá atrás, e que pese alguns elementos, né, como a liberdade de expressão, a pluralidade, vão ser, enfim, dentro de uma democracia, liberdade de imprensa, valores que serão atemporais. Tem um debate já em curso no Congresso sobre a legislação de streaming e vídeo on demand, mas esse vai ser tema de outro programa nosso, porque infelizmente nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação de vocês, e esse foi mais um episódio do TV Senado 25 anos. Nesta série, nós tratamos de temas relacionados à comunicação, como fake news, liberdade de imprensa, comunicação pública e regulação. Para acessar outros programas, acesse o nosso site. O endereço é senado.leg.br/TV ou o canal da TV Senado no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.